pá, seu varão, e pá, seu varão, e mais um top. E eu sou o Hernandes Cristão, eu sou pregador e também trabalho no Sonoplástica, sou adventista. E cara, na verdade, este vídeo vai quebrar várias crenças limitantes que você tem. Até aqueles caras que é desigrejado. Aqueles, não preciso de igreja, não preciso de papai igreja, sei o que. Na igreja tem gente pior do que quem é lá fora, sei o que. Entendeu? E a gente vai, pra eu responder isso, para esses desigrejados aí, né? Desigrejados, que não querem ir para a igreja. Bom, para isso, primeiramente a gente vai começar por uma pergunta. Por que em Atos, olha só, por que em Atos não tem a palavra amém no final? Por quê? Bom, para entender isso, vou chegar nesse raciocínio, entendeu? E também responder, através dessa meditação, já vou responder sem eu querer, entendeu? A própria palavra vai responder por si, entendeu? Porque você não deve ser um desigrejado, tá ligado? Entendeu? Só ficar em casa assistindo o Valdemiro Santiago, entendeu? Vamos ler aqui. Para isso, vamos começar lendo. Marcos, capítulo 1. Vou começar no verso 1, que é o começo. Bom, se você gosta de ler, começando em Mateus, né? Que é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Ou você quer em Marcos, tanto faz, mas eu vou começar em Marcos aqui. Vamos ver aqui, vamos lá. A pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Cara, Isaías é bastante citado, véio, no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele cita bastante Isaías, velho. Ó, eis que venho o meu mensageiro. Eis que venho, envio o meu mensageiro. Envio, ele vai enviar o meu mensageiro adiante de você, o qual ele vai preparar o seu caminho. Preparar como? Através do quê? Da pregação. Arrependimento e remissão dos pecados. Juízo e arrependimento. Juízo da mente, renovação da nossa mente. Se logo eu tenho a renovação da minha mente através do juízo, logo vou ter o ato de decisão, que é a misericórdia. Que é a misericórdia. Para o que? Eu ter o arrependimento. Porque o arrependimento é um presente que Deus dá às pessoas que se arrependem, entendeu? Através da misericórdia. Então, uma coisa vai levando a outra. Através da mente, da renovação da mente, vai ter a ação, que é a misericórdia, e depois o arrependimento. Entendeu? Então vamos ver aqui. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento e remissão dos pecados. E toda a região de quem? Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Eles próprios iam até João Batista. Entendeu? Se você já assistiu aquele desenho lá bíblico na Record, você já tá ligado com ele. E confessando os seus pecados, confessando, se arrependendo, eram batizados por ele no rio, pela água. Como era João Batista? A roupa dele é feita de couro de camelo, o cinto também se alimentava de gafanhotos, de mel, entendeu? É aquele crente raiz mesmo, entendeu? Não é que nesse Nutella de hoje em dia não, tá ligado? Olha só. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Quem é? Coloca aqui nos comentários. Do qual não sou digno de curvando-me, de curvar, apenas de se curvar e desarmar e ajeitar a sandália dele. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Vamos ver aqui, algumas pessoas se confundem bastante. Vamos lá. João Batista, ele batizava com água. Entendeu? Tem um batismo da água e tem um batismo do Espírito. Entendeu? E as pessoas perguntam, mas e o batismo do fogo? Vamos lá. O batismo do fogo,
lá, no fogo, lá, em Atos, lá, vamos pegar o contexto. Em Atos, o batismo do fogo é algo para purificação. As pessoas falavam em línguas, entendeu? Línguas de fogo, falavam línguas, foram cheios do Espírito Santo. Jesus, ele cita o versículo: aqueles que não se arrependerem, assim como a palha, vão ser juntados no celeiro para condenação. Aí não é batismo, é a condenação mesmo, entendeu? Aí nesse contexto fala a condenação, no outro é para purificação, entendeu? Para purificação. Mas a gente vê aqui o batismo do Espírito que Jesus teve também, o batismo do Espírito foi para salvação, entendeu? Para salvação. E aqueles que aceitam Jesus, eles conseguem tanto o batismo da água e tanto do Espírito. Aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Mas, olha só que interessante. Olha só, Jesus falou, aquele cara lá, o João Batista, ele batizava com água, mas eu batizo com o Espírito Santo. Aí João Batista, aquele que vai vir depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo. Eu batizo só com água. Todos. Bom, no dia de Pentecostes, em Atos 2, em Atos, os discípulos, né, depois tornaram apóstolos, mas para isso, olha só, Jesus, antes disso, eles instruíram os discípulos, eles instruíram ele, Jesus instruiu eles. Depois, Jesus ressuscitou e foi lá, entendeu? Falar, não, vai acontecer assim, assim, assim. Vocês têm que fazer assim, assim, assim. Aí tem um desigrejado que falaram assim: mas e você tem algum sinal de alguma coisa acontecer? Não, isso não lhe cabe saber, somente o Pai, entendeu? Olha só, Jesus deu aquele, entendeu? Então, olha só, aí você acha mesmo que depois, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, né? Desceu o Espírito Santo, tal, aí todos foram cheios, Jesus deu a instrução para eles primeiramente, a renovação da mente. Olha, aí você acha mesmo que isso tudo foi apenas para eles ficarem só dentro de casa, entendeu? Dentro de casa, cara. Você percebe que Jesus, ele não tinha tempo nem para dormir às vezes, entendeu? Você acha mesmo, olha só, depois que Jesus ter recebido o Espírito Santo também lá quando foi batizado pelo João Batista, ele logo depois foi tentado pelo diabo no deserto, entendeu? Logo, Jesus se batizou, exatamente, com água, aí veio o Espírito Santo, como pomba, aí depois logo ele foi tentado pelo diabo. Aí depois, logo ele conseguiu, entendeu? 40 dias e 40 noites, sim, exatamente. Mas aí também, aí a gente tem a conclusão também de que, logo, se você tem uma vida cristã, uma vida espiritual, logo também você vai passar por dificuldades, assim como Jesus, entendeu? Aí tanto é que Jesus, depois disso tudo, a primeira pregação que ele já fez, qual é? Vamos lá, vamos trazer aqui. Jesus já vem falando aqui, olha só. Pregando o evangelho de Deus, ele dizia: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Já chega, arrepende-se e creia no evangelho. A gente tem o que? A simples conclusão. Logo, se a gente se arrepende, bom, a gente crê no evangelho, a gente vai ser salvo. Por quê? Na verdade, Jesus chegou e falou assim: olha, o tempo está se esgotando. Olha, cabra, é melhor você aceitar a oportunidade. O tempo está se esgotando. Então, logo se você aceitar a salvação e se arrepender, logo você vai conseguir a salvação. Se o seu passaporte para Nova Jerusalém está garantido. Entendeu? Porque eu vou pagar o preço para você, lá na cruz. Aí a gente percebe que em Atos não tem a palavra amém, porque a obra ainda não se cumpriu. Porque em Atos fala que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram fazer as missões. Ainda era o início da missão deles. Eles estavam aprendendo com Jesus. Aí tem pessoas que falam, desigrejado, eu não vou ler a Bíblia, não vou ler a palavra. Não precisa não, porque Pedro, até os escribas falam, esses caras são pesados de língua, não sabem nem falar direito.
sei lá o que, não são nem muito estudados, mas eles pregam palavra. Tá. Mas quem treinou Pedro? Jesus, cara. Então, Jesus ainda teve que dar a instrução nesses cabras, se entender. Aí, quando foi cheio do Espírito Santo, eles conseguirem, né, ser cheios do Espírito Santo. Mas, antes disso, eles receberam a instrução. Aí, Jesus teve que instruir esses cabras. Olha, a gente percebe bastante isso. Aí você acha mesmo que as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Aí elas vão fazer o que depois? Não, agora eu vou assistir minha dorama agora. Entendeu? Eu não vou fazer mais nada. Pronto, já recebi o Espírito Santo, vou ficar aqui agora. Pronto, tá ligado? Aí não tem sentido, vai. Tá ligado? Não tem sentido. Aí, vai, não vai na minha cabeça, vai. Esse desigrejado. Aí não precisa ir pra igreja. Aí só tô aqui, tá bom demais. Não precisa ir pra igreja. Tá bom. Bom, a palavra fala que a gente é a carta viva de Cristo. A carta viva de Cristo. A gente é a carta viva do Senhor. Entendeu? Se a gente está em um lugar, a gente é recebido. Cristo está sendo recebido também. Tá aqui na Bíblia. Vamos ver aqui. Olha só que benção. Quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe, ou seja, se você é o cristão, quem te recebe, está recebendo a Jesus também. Entendeu? Porque você é a carta viva de Cristo, pregando as boas novas. Então, se as pessoas estão te recebendo, mas na verdade estão recebendo Cristo também. Porque também serem vocês imitadores de Cristo. Então, vai aqui fala bastante mais sobre várias coisas. Então, mano, é isso, mano. A palavra amém não tem em Atos, porque a obra não terminou ainda, mano. Porque em Atos fala bastante sobre esse negócio de Espírito Santo, entendeu? Fala bastante. Entendeu? A instrução que Jesus deu antes de eles forem cheios do Espírito Santo, forem cheios do Espírito Santo. Então, a palavra amém, cara, não tem porque a obra não acabou. Entendeu? Então, a própria Bíblia, em relação a isso, já fala. A própria palavra, cara, não precisa estar dando resposta aqui, mano. A própria palavra fala que não faz sentido você ser um desigrejado, cara. Não tem sentido, não tem lógica, não tem, nem a Bíblia não tem, entendeu? Então, Jesus, ele antes dele vir, ele foi anunciado por quem? Por João Batista, porque ele é a voz que clama no deserto. Sim, ele é a voz que clama no deserto. Então, os discípulos aqui, depois de virar apóstolos, em Atos, eles foram também as vozes que clamavam no deserto. Porque eles estavam sendo a carta viva de Cristo. Entendeu? João Batista foi a voz que clamava no deserto. E os discípulos viraram apóstolos, foram o quê? A carta viva de Jesus. Entendeu? A própria carta viva. Então, por quê? Porque a gente está anunciando algo que vai vir ainda. Vamos lá, a linha do tempo. João Batista. Exatamente. Viu antes de Jesus. Pronto. Anunciou Jesus. Aí Jesus veio. Jesus fez milagres. Curou as pessoas. E ainda lhe deu passaporte gratuito para Nova Jerusalém. De graça. Entendeu? Ele se sacrificou na cruz. Entendeu? Ele foi por você. Exatamente. Se você pensa que ninguém tá nem aí para você. Se você pensa que esse vídeo que eu tô fazendo não tem sentido para nada, mas para Cristo tem sentido. Isso que importa. Entendeu? É isso mesmo. Mas vamos ver aqui, vamos ver. Olha só, olha a resposta que... Olha só. Que Jesus deu a João Batista. Porque João Batista perguntou, rapaz, será que esse cabra mesmo é Jesus? Será mesmo que é Jesus esse cabra? Não sei não. Aí ele perguntou, vamos lá. Aqui está em Mateus capítulo 11. Quando João, preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou os discípulos falar, rapaz, é aquele cabra mesmo? Será mesmo aquele cabra? Aí os mensageiros de João Batista foram lá. Aí Jesus falou, voltem e anunciem. Olha, pega a palavra. A João, o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar um motivo de tropeço.
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Olha que resposta maravilhosa. Olha só, maravilhosa. Aí depois pronto. A missão de João Batista finalizou. Entendeu? Aqui é Cristo. Aí depois Cristo pregou a palavra, instruiu os discípulos para verem apóstolos e transbordar a palavra. Para ser cheio do Espírito Santo, exatamente pregar a palavra para outras pessoas. Entendeu? Aí depois eles morreram também. Entendeu? Aí depois, o que aconteceu? Aí essa história só pode continuar com você agora. Entendeu? Você. Tudo isso, até chegar em você e a mim, para nós dar continuidade a isso. Quem vai dar continuidade à volta do Senhor é nós, irmãos, entendeu? Assim como foram os cristãos da era primitiva, entendeu? Para a volta do Senhor Jesus. Exatamente. Tanto é que fala bastante em Apocalipse que vai ter várias perseguições, vão se embriagar com o sangue das testemunhas de Cristo, entendeu? Ou seja, vão maltratar muitos cristãos, vai ser perseguições. Sabe que tem país que é proibido falar de Deus? Sim, exatamente. Então, agora, a missão é com nós, cara. É nós a missão, entendeu? Pra gente proclamar o evangelho. Também na internet, no TikTok, pessoalmente. Se você não sabe pregar a palavra, comece a pregar algumas coisas mais simples também, entendeu? Ah, eu não sei pregar a palavra, aprende, cara, entendeu? Começa a pregar no culto, entendeu? Começa a chegar lá no culto e falar, não, naquele dia eu vou pregar. E é isso aí, entendeu? Tem que ser mesmo, tem que ser assim, pô. Naquele dia eu vou pregar, vou marcar que tal dia que eu vou pregar, entendeu? É isso, velho, entendeu? É isso. Você só consegue se você ter coragem, entendeu? Se você não tiver coragem, é impossível você conseguir, entendeu? Ou vai sem coragem mesmo, entendeu? Vai assim, com as pernas tremendo, tô com vergonha, sei lá, vai assim mesmo, tá ligado? E assim, vai tendo os micro resultados. Aí você pregou uma vez. Aí você, caramba, eu fui bem, até que eu fui bem, foi tão ruim assim não. Aí depois você, caramba, vou mais outra. Aí o que acontece? Micro resultado. Aí fui bem também, ó, fui bem. Terceira pregação. Cara, fui bem também. Nossa, mano, agora tô melhor, velho. Agora tô tendo até mais motivação para pregar a palavra, entendeu? Porque se eu estudar, por que eu estou estudando a Bíblia? Ah, tu estou estudando a Bíblia que eu tenho que pregar, né? Então, vai ter até sentido você estudar, entendeu? Porque às vezes você não estuda a Bíblia, você não lê a Bíblia, porque você não tem um porquê, entendeu? Quando você tem um porquê para você pregar a palavra, você consegue, entendeu? Estudar, entendeu? Porque se você não tiver um porquê, por que eu vou fazer isso? Não tiver um sentido, você não vai fazer isso. Tem preguiça. Mas se você coloca uma certa responsabilidade no seu chamado, você vai conseguir. Porque naquele tal dia, dia 20, por exemplo, nossa, as pessoas vão depender muito de mim. Se eu não fizer isso, não pregar, vai ser ruim, viu? Entendeu? Quantas vidas não vão ser transformadas porque eu não vou? Entendeu? Porque eu vou faltar, entendeu? Porque eu não vou estudar, porque eu vou ter preguiça, porque é a palavra que eu não vou saber o assunto que eu estou falando, entendeu? Então, é muito importante você levar a sério o seu chamado. Você deve ser mordomos da fé, entendeu? Então, fala bastante sobre isso, entendeu? Então, o cara falar que, eu não vou pra igreja porque tem gente que é pior do que não ter da igreja. Meu irmão, a verdadeira igreja, na verdade, é as pessoas, entendeu? Por que você deve ir para a igreja? Você é o super inteligente, você é o super desigrejado, inteligente. Então, você deve sair do seu quarto ou do seu canto aí da internet e ir lá pregar nas igrejas, né? Para as pessoas pegarem esse conhecimento que tem de você. Entendeu? É isso. Mas é isso mesmo, cara. Por exemplo, você tem um conhecimento na palavra, você prega a palavra. Você pode ir para a igreja transbordar para outras pessoas. Entendeu? Agregar. Porque, para você perceber, a maioria dos brasileiros, eles não conseguem interpretar textos bíblicos, bíblicos com certeza também, entendeu? Bíblicos, ou alguns outros textos também, até textos de jornais, outros com interpretar palavras, entendeu? Interpretar comunicações. Elas têm dificuldade, a maioria dos brasileiros são analfabetos disfuncionais, entendeu? Então, se você tem um pingo de conhecimento da palavra, entendeu? Tem coerente com o contexto, com certeza, claro, né? Vai ser um oceano para aquele que está no deserto da ignorância, cara.
Entendeu? Então sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Sempre vai ter alguém mais burro do que você, mano. É isso aí. Se você é um cabeça de jirico, sempre vai ter pessoas mais cabeça de jirico ainda. Que você ensina pra quem é menos cabeça de jirico que você. Entendeu? Ou mais cabeça de jirico que você, entendeu? Então, sempre vai ter mais. Sempre vai ter pessoas que sabem menos que você, cara. Entendeu? Que nem o conhecimento que eu tô lendo aqui, tá lendo o livro de em Atos, tava lendo o livro aqui de Marcos, Mateus. Cara, eu tava lendo aqui, eu pego o esboço, entendeu? É que nem esse vídeo que eu tô gravando, mano. Entendeu? Tem sempre alguém, tem sempre alguém que sabe menos que eu. Entendeu? E vai assistir esse vídeo, caramba. Caramba! Nossa, mano. Era isso mesmo, mano. Entendeu? Gostei desse cara. Esse cara ensina bem. Entendeu? Então, sempre vai ter alguém que sabe menos que você, mano. Entendeu? Então, por isso que não tem esse negócio de maior ou menor, entendeu? Aquele que quer ser só o maior vai ser humilhado. Mas aquele que é humilde, que busca o Senhor, esse vai ser exaltado, entendeu? O reino funciona ao contrário. Deus, ele usa os improváveis, aqueles que ninguém bota fé, aqueles que eles, esse aí, vixe, meu Deus, tem futuro não, esse é perdido, vá para casa, vá, assim, bora. Não, Cristo, ele usa os improváveis, mano, entendeu? Por isso que eu amo o evangelho, mano, porque o Cristo olha pra mim e fala, muito percebe, isso aí não sabe não, isso aí não tem jeito não, mas não, esse que eu quero, esse que eu quero usar, esse que vai ser um dos maiores pregadores, vai ser um dos maiores profetas, entendeu? É isso, por isso que o evangelho é isso, mano, entendeu? Cristo converte o negativo no positivo, mano. Sim, é uma maravilha, mano, entendeu? Eis que faço coisas novas, entendeu? Na sua vida. Isso. Então é isso, então, cara. Então por isso que não existe a palavra aí. O fato de não existir a palavra amém em Atos já confirma que você não deve ser um desigrejado. Mas como é que eu encontro uma igreja top e tremenda do reino do Senhor? Bom, primeiramente, tem que ser uma igreja que tem igrejas que, vamos lá, uma dica aqui, uma dica. Tem a coisa que é diminutiva e aumentativa. Vamos lá, diminutiva. Aqui é a Bíblia, aqui é a palavra. Aí tem outro livro de algum profeta maluco da cabeça de algumas doutrinas aí, que vai estar no nível da Bíblia. Não, ou superior à Bíblia. Não. É seita. Cai fora, meu irmão, cai fora. Porque a palavra tem que estar aqui. E algum livro de estudo, de auxílio, tem que estar aqui. Aqui. Ou bem aqui. Entendeu? A Bíblia tem que estar sempre aqui. Mas, se tiver o quê? O diminutivo do quê? Da Bíblia. E o aumentativo dessa doutrina? É seita. Entendeu? É seita. Sim, é seita. Entendeu? Não é a igreja que você deve... Não é a igreja que você deve seguir. Ou você deve criar sua própria igreja, entendeu? Pega um salão, vá reunir as pessoas no pé de manga, pegar a cadeira e pronto, é a igreja, pronto. Vai ser melhor ainda do que estar em seitas, entendeu? Vai ser melhor. Pelo menos tá pegando a verdade, entendeu? Então, mano, se a igreja, ela coloca a Bíblia menos e algum livro doutrinário mais, é seita, mano. Corre disso aí. Corre disso. É seita. Por quê? Aqueles que acrescentar qualquer coisa que não tem a ver com a palavra é anátema. Entendeu? Heresia, mano. Entendeu? Então, você deve buscar a verdade. Mas também se você ficar só pesquisando a igreja perfeita, então acho que você tem que... Eu acho que você não é um ser humano. Eu acho que você deve ser um anjo. Porque se você quer buscar uma igreja perfeita, é só lá na Nova Jerusalém. Entendeu? Na Nova Jerusalém. É isso. Se você gostou do canal, se você quiser, você se inscreve. Entendeu? Se não, beleza também. Entendeu? É isso aí.